Bom dia, amados irmãos. Graça e paz a todos. Bom dia, Roberto. Roberto, bom dia. Vocês Bom estão me dia, olha. ouvindo? Esqueci de ligar o microfone. Ah, ok. Nós vamos continuar nosso culto. Já demos início com louvor, né? Vamos fazer a oração. Eu vou fazer a primeira, você faz a segunda, como de costume, e dar continuidade no estudo da palavra de hoje, amém? Amém. Vamos orar. Grandioso Pai, tu que és misericordioso, piedoso, maravilhoso, poderoso, a ti nós rendemos toda a honra, glória e louvor. Estamos aqui mais uma vez, com a tua permissão, com a tua bênção, para mais uma vez estudarmos a tua palavra. O Espírito Santo do Senhor seja o nosso convidado especial. Que ele mais uma vez nos ilumine ao Roberto também, ao trazer a parte 3 do capítulo 11 de Daniel. Que eu possa abençoá-lo como o Senhor tem abençoado até agora. Não somente a ele, mas também todos os seus familiares, amigos, vizinhos, vizinhos, seus irmãos de igreja, que ele possa continuar transmitindo Jesus através da vida dele e também ao trazermos aqui a tua palavra, a explanação da tua palavra. Sabemos que ele é um estudioso, interessado na tua palavra, interessado em instruir e ajudar os outros também. Eu posso continuar abençoando a ele, a nós outros também. Dá-nos a tua paz, tu sabes as nossas reais necessidades, que só possa suprir conforme a tua grandiosa e infinita vontade. Nos abençoe aqui na sala, os que estão no YouTube também, aqueles que irão assistir mais tarde. Nós possamos ser abraçados por ti nesta hora. Que os teus santos anjos magníficos em poder possam estar ao nosso redor também. Perdoe aquilo que temos falhado, se tiver algum pecado em nós, só possa nos lavar no sangue de Jesus Cristo. Nos ilumine, abre a nossa mente, nossos ouvidos, quebranta o nosso coração, para que possamos aprender mais e mais de Ti. Nos ajuda a trilhar esse caminho estreito. Faze-nos como o Teu servo Daniel foi aqui nessa terra. Nós possamos ser fiéis no meio dos infiéis. Que as pessoas possam ver Cristo em nós, Senhor. Nos ajude, é muito difícil, esse mundo está muito difícil. Mas o Senhor disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. E nós confiamos na Tua palavra, porque o Senhor é fiel e justo em tudo que o Senhor promete, se cumpre, como nós estamos estudando em Daniel. Tudo que o Senhor revelou a Daniel se cumpriu na risca e está se cumprindo também nos nossos tempos. Livra-nos do mal, nos ilumine, dá-nos a Tua paz, se conosco. Nós suplicamos no doce e adorável nome de Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Querido amado Deus, primeiramente gostaria de agradecer ao Senhor por estarmos aqui nesse momento, agradecer pelo seu Santo Espírito, que ele possa, nesse exato momento, Pai, estar conosco, nos ajudando a compreender a Tua palavra. Queria agradecer também por ter mantido ontem um dia inteiro de estudo. As batalhas aconteceram, mas conseguimos completar. E espero que o Senhor dê luz sobre nós, para conseguirmos compreender melhor a Tua palavra. Pai querido, muito obrigado pelo dom da vida, pelo sol, a chuva, que talvez possa estar em algum lugar aqui. Graças a Deus está um dia lindo, os pássaros cantando, e tudo isso é motivo de agradecer, Pai. O Senhor fez tudo isso pensando em cada um de nós. Muito obrigado por tudo que o Senhor proporciona para nós, para essa sala. Estamos caminhando para o fim do capítulo de Daniel e acredito que tivemos um bom proveito nesses dias. Há muitas coisas ainda a falar sobre cada um dos capítulos, mas aqui nós estamos abrindo a mente ao pouco a pouco, né? Porque a luz é crescente, Pai.
nos ajude a gostarmos de estudar a palavra de Deus, nos ajude a ter interesse pelas coisas celestiais, nos ajude a eliminar as coisas deste mundo, para podermos estar caminhando para a Canaã celestial com entendimento, com sabedoria e com a graça do Senhor. Muito obrigado, é o que eu lhe peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como sempre dizemos aqui, Roberto, a voz é sua, mas a palavra é do Senhor, amém? Amém, meu irmão. Bom, pessoal, seguinte, nós íamos para o capítulo 12 ontem, tinha falado para vocês, mas ontem, depois que eu saí da sala, eu fui dar uma averiguada no capítulo 12, porque eu queria fechar todas as pontas, né, para passar para vocês. E aí, tinha um estudo que eu fiz há 4 anos atrás, 3 para 4 anos, né, e esse estudo ficou meio que incompleto. O estudo que eu estava fazendo não tinha 6 partes, o capítulo 11. E ele só tinha, né, postado 2 partes. E aí alguma coisa me disse ontem para eu pesquisar de novo. E eu pesquisei e tinha 6 partes completas. E aí eu fui atrás e pesquisar e vi esse estudo. E olha, aí abriu minha mente tão forte que eu quis transmitir para vocês hoje. Então hoje eu vou ter que passar rápido, porque são 6 partes de mais de 1 hora de estudo. E eu vou ter que fazer as 6 partes em 50 minutos. Então, aqui o que eu vou passar hoje para vocês é o Roberto Castilho passando, tá? Então não quero que vocês então é isso. Não. Pode ser que o Roberto não esteja correto em todas as nuances, mas é a minha compreensão sobre o capítulo 11. Então, eu vou passar para vocês ponto a ponto desse capítulo, do que eu entendi, e eu gostei muito da forma que as coisas foram acontecendo, entendeu? Porque isso mostrou como Deus é muito bom, muito, muito bom, porque ontem eu não tinha nada a ver com o capítulo 11, eu fui atrás de fechar algumas pontas no 12, porque eu não fechei o 12 completamente, eu deixei tudo esquematizado, só que aí eu falei, eu vou dar mais uma olhada, não custa nada, né? E aí nessa de olhar o 12, eu acabei vendo o 11 e acabei ficando curioso em assistir, em ver esses estudos. Aí eu fiz, e ontem eu saí daqui da sala e fui terminar o estudo quase 9h30 da noite. Então eu passei o dia todo ontem focado nisso aqui. Então, por esse motivo, eu vou trazer a parte 3 do capítulo 11. Mas desde já dizendo para vocês, tá até o meu nome ali, para não colocar ninguém na fogueira, vamos dizer assim, né? Então, isso aqui é uma compreensão do Roberto, novamente dizendo para vocês. Então, vou colocar aqui para vocês. Vamos voltar para o nosso tema. Daniel 11, Rei do Sul, Rei do Norte. E agora vocês vão ver mais ou menos o que eu entendi. Bom, vamos lá. Primeiro ponto, vocês já têm 2 estudos anteriores. Então, tem a parte 1, parte 2, onde eu explorei todas as linhas de interpretação. Então, vocês já têm que tem preterista, tem futurista, tem dentro do historicismo 3 linhas de interpretação. E eu, sei lá, dessa forma que eu entendi, não está ligado em nenhuma das 3 linhas. Então, acredito eu que, não sei se tem, mas é uma 4ª linha agora que vocês vão ver, ok? E aí vocês vão entendendo que é necessário tanto uma linha quanto a outra para chegar nesse consenso, tá bom? Então, vocês vão entendendo aí aos poucos. Depois vocês, qualquer coisa, voltem a segunda parte para vocês conseguirem entender essa terceira também, tá bom? Bom, vamos lá. Primeiro ponto que eu preciso considerar para vocês, que nós não falamos anteriormente. Ellen White falou muito pouco sobre Daniel categoricamente, mas ela falou muito sobre Daniel por baixo dos panos, vamos dizer assim. Roberto, como assim? É o seguinte,
Uri Smith, ele tinha uma ideia errada, né, naquele contexto que eu falei para vocês. Então, ele tem um bom... Os literalistas têm um bom argumento, eles são muito coerentes, o texto vai batendo com tudo ali. Só que eu vi uma incoerência muito forte agora, porque ele coloca Napoleão lá no verso 40, e para mim ele mudou de lado ali, foi mais para trás. E aí, além disso, ele queria eliminar Roma, o rei do norte, né? Como eu falei para vocês, para ele Roma é um terceiro elemento e não o rei do norte, certo? Em nenhum momento para ele Roma é o rei do norte. E aí Tiago White era um crítico de Uri Smith. Então eles conversaram muito sobre esse motivo, mesmo que respeitosamente, né? Se você pegar as coisas que Tiago White escreveu, é sempre respeitosamente, porque eles tinham um espírito diferente do nosso. Parece que era antagônico, até a forma de falar e tal era diferente, mesmo discordando, eles eram bem diferentes. A gente precisa aprender com os pioneiros também. E Tiago White, ele afrontou essa teoria de Uri Smith. Então, por essa afronta, Ellen White ficou de fundo. O que Ellen White falou? Eu não vou poder falar sobre Daniel 11, porque é meu marido contra um amigo pioneiro. Então, ela se omitiu. Muitas pessoas dizem que ela não escreveu muito sobre Daniel 11 por esse fato, para não ter problemas para dizer, lá, é lógico, é marido dela, então é por isso que ela concorda com o marido. Então, para não ter esse problema, ela não escreve categoricamente escrevendo Daniel 11, mas o grande conflito, basicamente, quase que todo, é Daniel 11. Tá? Então, vocês vão ver aqui que a história acontece ali dos 1260 anos, né? Ela vai falar sobre os reformadores, que a grande maioria dos reformadores são da Europa. Depois, esses reformadores saem da Europa para os Estados Unidos. Vocês vão ver aqui que vai ter isso no texto. Vocês vão ver também que a parte final do grande conflito é a parte ali do final do 44 até o verso 12:3. Então, tem grande conflito ali falando sobre Daniel. Então, ela não nominou Daniel, mas se vocês lerem e entenderem o Daniel 11, vocês vão ver que ela está falando de Daniel 11. Então, eu acho que ela fez isso, né? O pessoal acredita que ela fez isso para não ter problemas ali de ser mal interpretada, de falar que só está fazendo isso por causa dos irmãos. Mas nós temos 3 textos da irmã White diretamente no capítulo, falando sobre o capítulo 11. E eu quero trazer os 3 aqui para vocês. Então, vamos lá primeiro começar com esses textos da irmã White, falando sobre o capítulo 11. O primeiro deles está em Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, está traduzido para nós, tá? Tem um que não está traduzido para nós, tive que traduzir para vocês, mas tem 2 que está traduzido para nós já. Esses são os ministros do Obreiro de Evangélico 112, inclusive é nesse capítulo que fala sobre Daniel e fala da importância dele para nós, tá bom? Então, leiam um capítulo inteiro, do página 112 e 113, está falando sobre Daniel e Apocalipse, tá? Ellen White deixa bem claro a importância de ambos para os nossos dias. A luz que Daniel recebeu de Deus foi dada especialmente para esses últimos dias. As visões que ele viu às margens de Ulai e Hidekel, o grande rio de Sinar, estão agora em processo de cumprimento, e logo ocorrerão todos os acontecimentos previstos. Mas, Roberto, eu não estou vendo nada de capítulo 11 aí. Vocês estão vendo aqui, ó, Hidekel? Olha onde aparece Hidekel em Daniel. Daniel 10:4. E no 24º dia do primeiro mês, enquanto eu estava ao lado do grande rio, que é o quem? Hidekel. A única visão que Daniel esteve... Opa. Peraí. A única visão que Daniel teve em Hidekel foi o capítulo 11 de Daniel, ok? Então, esse Hidekel ali que vocês viram aqui, deixa claro que Ellen White está falando sobre o capítulo 11, tá? Agora, os 2 que vão ter o capítulo 11 de fato.
Testemunhos para a Igreja 9, página 14. O mundo está agitado pelo espírito de guerra. A profecia do capítulo 11 de Daniel atingiu quase o seu cumprimento completo. Logo se darão as cenas de perturbação das quais falam as profecias. Bem, esse daqui também está traduzido para nós. Agora, um que não está traduzido para nós, Manuscript Release, volume 13, 394, logicamente não está traduzido, então eu coloquei aí a versão americana. Não temos tempo a perder. Tempos difíceis estão diante de nós. O mundo está agitado com o espírito de guerra. Em breve acontecerão as cenas de angústia mencionadas na profecia. A profecia do capítulo 11 de Daniel quase alcançou seu cumprimento completo. Grande parte da história que aconteceu em cumprimento dessas profecias será repetida. No 30º versículo, fala-se de um poder que se entristecerá e voltará e se indignará contra a Santa Aliança. Ele retornará e terá inteligência com aqueles que abandonam a Santa Aliança. Então, aqui do verso 30 ao 36, ela está falando sobre alguma coisa que vai voltar e que vai entristecer e vai indignar contra a aliança, a Santa Aliança. E retornará e terá inteligência com aqueles que abandonam a aliança. Então, vai ter uma junção. Vai ter uma junção dos apostatados com esse poder aí, tá bem? Então, essas são os três textos que falam sobre Daniel 11, de fato, assim, você não tem como dizer que não é Daniel 11. Está escrito Daniel 11 ou Ezequiel lá, a única visão que ele teve, foi o Daniel 11 em Ezequiel, então não tem como ela estar falando sobre outra visão, a não ser a de que ele esteve em Ezequiel, ok? Então, esses são os 3 textos que a irmã White usa sobre o Daniel 11. Agora vamos adentrar no que eu queria mostrar para vocês, que é a minha interpretação do capítulo 11, para deixar aí para que a gente possa continuar as nossas pesquisas avante, tá bom? Então, ó, vocês estão vendo aí todos os reis aí, né, os generais, tanto Ptolomeucos e Seleucos, tá? E nesses dois, vocês estão vendo a dinastia ali até o ano 51, 30, depois já, né, de Cristo, já está ali alguma coisa. Bom, vamos lá. Eu já mostrei para vocês, até o verso 14 está bem explicado e é aquilo lá. Só que eu quero só detalhar para vocês um pouco mais isso aí, porque eu gostei de entender melhor sobre os persas, sobre Alexandre o Grande. Então, vamos só dar uma palhinha rápida, e do 15 em diante é o que eu quero mostrar para vocês ponto a ponto, porque até o 14 a gente já viu ontem. Então, se vocês vieram hoje, vejam o capítulo de ontem, porque lá está explicando certinho. O começo, de fato, aparentemente é literal. O que eu mostrei, a diferença que eu mostro para vocês de Maxwell para o que eu entendi, é que o Maxwell coloca como simbólico ali do verso 20 em diante. Lembra que eu falei para vocês que eles colocam 21, o 21 papado, até o verso 39? É tudo papado para Maxwell? Bom, na minha visão, essa coisa aí vai acontecer só do 30 em diante, e não do 20. Mas, vamos lá, vamos com calma. Então, vamos abrir as Bíblias aí, deixam suas Bíblias abertas em Daniel 11, para a gente ir comparando, para vocês ir lendo e vendo a interpretação ali na tela. Nós não vamos ter tempo de ler o capítulo, então eu vou passar isso aqui, depois vai ficar gravado na internet, vocês vão lendo e vão comparando. Então, aqui, ó, começa também eu no primeiro ano de Dario. Eu quem? Eu, Gabriel, tá? Profetas e Reis, 556 na página, diz que foi Gabriel, o agente, que falou com Daniel. Então, isso deixa claro. Então, também eu, Gabriel, no primeiro ano de Dario. Então, o que Gabriel fala? Gabriel começa a conversar com Daniel, certo? E ele volta no tempo, em 539, e fala, Daniel, desde Dario eu estou trabalhando. Desde Dario eu estou aqui lutando, trabalhando contra o rei da Pérsia, tá? Contra o rei dos Médios e Pérsia. E eu estou tentando aqui confirmar, fortalecer, tá bem? Então, esse primeiro verso está dizendo que Gabriel está desde o ano 539, que agora
na visão do capítulo 11, ele está em 535. Então, ele volta lá falar para 539, ó, desde Dario. Desde quando Dario tomou Babilônia, eu já estou aqui lutando. E agora eu estou lutando mais ainda, mas não consegui. E aí veio Miguel, entendeu? Então, ele está explicando aqui para Daniel, que aí essa é a explicação do capítulo, já é iniciando o capítulo 11, mas lembre-se que nós temos o capítulo 10 aqui também, vocês dão uma olhadinha para entender todo o contexto. Depois vem o capítulo 2, que diz que levantar-se-ão ainda 3 reis da Pérsia. E aqui tem uma coisa importante para nós. Lá em Verdade sobre os Anjos, página 45, diz que Cambises reinou 7 anos. Tá bom? Então, foi do ano 530 até 528. Caindo, irmãos, 523. Tá bom? E aí, nesses 523, um falso esmerde, que foi o Gálmata, que é com U, né? Eu escrevi com L aí, tá errado, é Gálmata. Ele era um mago, que é o que acontece? Ciro morre, o filho de Ciro, Cambises, assume. Ele vai por 7 anos e acontece que ele morre. Ele morrendo, por algum motivo, o seu filho Esmerdes não era conhecido, tá? E como ele não era conhecido, esse Gálmata, que era um mago, mata Esmerdes e se torna o falso Esmerde. Então ele se fala, ele diz, eu sou o filho de Cambises. E todo mundo proclama rei. Porque se ele está falando, é isso aí. E é por isso que é falso Esmerdes. Esmerde é filho de Cambises, mas ele não é Esmerdes. Ele é alguém que se diz que Esmerdes, tá bem? Eu falei ontem que ele reinou por 2 anos, né? Mas eu pesquisei e foi por 7 meses. E nesses 7 meses, por que foi contado como rei aqui? Porque ele cancela o decreto que Ciro tinha estabelecido. Então, Ciro decreta que era para reconstruir Jerusalém. Ok? O pessoal voltar e reconstruir Jerusalém. O filho dele não atrapalha, tá? O Cambises deixa acontecer. Aí vem esse falso esmerde, o pessoal, isso depois vocês podem ler juntamente ali com o começo de Neemias, tá? E também com o começo de Esdras. O começo de Esdras ali até o verso 5, tá falando sobre essas relações aqui de falso esmerde, vai falar sobre Dario, tá bom? Dario I, tá? Esse Dario I não é o Dario Medo, tá? É o Dario Persa, tá bom? Então, por isso que é primeiro. O terceiro é o que vai cair, tá? Quem cai para Alexandre o Grande é o terceiro, tá bom? Então, ó, aí ele fala do falso Esmerdes, tá bem? E depois ele fala de Dario. Falso Esmerde, então, cancela o decreto. Dario I faz o segundo decreto. E o terceiro vai ser só com Artaxerxes, tá bem? Aí depois vem aqui, ó, juntamente com os profetas Ageu e Zacarias em 520. Por quê? Ambos, eu coloquei Esdras 4 e 5 para vocês darem uma olhada, tá bem? Porque fala sobre justamente isso. Ageu e Zacarias, também leiam só o primeiro verso de cada um, Ageu 1:1, Zacarias 1:1, vocês vão ver que ele vai falar Dario, tá? Dario, que estava reinando na época. Então, é esse Dario I. Então, os que levantar-se-ão vem na sequência de Ciro. Então, Ciro não entra porque ele já estava regente. Então, ali está dizendo para frente, levantar-se-ão é futuro. Então, ó, depois de Ciro vai vir gente. E aí você pega as 3 linhagens primeiras. Então, você pega Cambises, falso Esmerdes, porque cancelou o decreto, e Dario, porque continuou o decreto de Ciro. Tá bem? Então, esses 3 reis vêm, e aí diz que um quarto rei seria muito rico e lutaria muito com os gregos. E aí Xerxes, que é o açoeiro da rainha Esther, é esse cara. Porque ele foi o mais rico de todo o Império Medo-Persa e ele lutou muito contra os gregos. Perdeu quase todas as batalhas, mas ele lutou muito, tá bem? Mas lembrando para vocês que não acaba em Xerxes. Depois vem Artaxerxes, que é da onde se inicia 2.300 tardes e manhãs. E depois dele ainda vem vários reis, tá? Ainda vem Dario II, vem alguns outros ali, para depois vir o Dario III e ele ser o final ali, a mudança do verso 2 para o verso 3. Então, no verso 3 vem o rei valente, Alexandre o Grande. Isso fica claro para nós. Em Daniel 8:8, se vocês lerem o Daniel 8:8, tem a mesma linguagem de Daniel 11:4.
Então, Daniel 8:8 diz, por esta razão o bode tornou-se muito grande, e quando ele estava forte, o grande chifre foi quebrado, e no lugar dele surgiram 4 chifres notáveis em direção aos 4 ventos da terra. E no verso 4, e quando ele se levantar, o seu reino será quebrado, e será dividido em 4 ventos do céu, e não para a sua posteridade, nem conforme o seu domínio que ele governou, pois o seu reino será arrancado até mesmo por outros além daqueles. Aqui, se vocês perceberem, irmão, o Apocalipse, o Daniel, ele usa progressão. Então, o que acontece? Ó, o Daniel 7, o Daniel 2 falou sobre estátuas, sobre a estátua e os metais. Não deu tanta informação, certo? No Daniel 7, ele fala de animais, mas ele dá mais informações do que o Daniel 2. Depois o Daniel 8 dá mais informações que o 7 e o 2. Depois o Daniel 11 vai dar mais informações do que o 8, o 7 e o 2. Vocês estão entendendo? Então, conforme a gente vai avançando no Apocalipse, as visões, mais informação acabamos tendo, tá bem? Então, aqui, se vocês perceberam, tem mais informação do que o 8:8 lá. Já está falando que não seria da linhagem de Alexandre. Ou seja, os 4 generais que vocês estão vendo aí, Cassandro, mas ficou com a Macedônia, Lisímaco com a Trácia, Seleuco começou com a Otânia e Ptolomeu com o Egito, eles não são da linhagem de Alexandre o Grande, tá bem? Eles são pessoas que mataram o filho de Alexandre o Grande, mataram a sua descendência, ok? E assumiram o trono. Então, eles não são nada, nem primo, nem nada de Alexandre, cumprindo-se o que Daniel 11 está dizendo. Depois vem o verso 5, agora 2 caem e ficam só o norte, Seleucos, sul, Ptolomeus, tá bem? Então, no 5 aqui só vai ficar falando sobre rei do sul, rei do norte, porque os outros 2 caíram, tá bem? Eles, tanto Ptolomeu quanto Seleuco, foram tomando, caçando de Lisímaco, tá bem? Aí depois vem aquele casamento entre Berenice. Para vocês entenderem os 14 primeiros versos, estudem o de ontem, tá bom? Então vem o casamento entre Berenice e o Antíoco II, onde ele foi mal sucedido, porque o Antíoco II era casado com Laodice. Laodice, então, é deixada por Antíoco para fazer essa união entre norte e sul e ficar todo mundo em paz. Nessa aí, Berenice, então, se casa. Depois, Antíoco se arrepende de ter casado com Berenice, mas tem um filho com ela. Volta para Laodice. Laodice, então, com medo de perder Antíoco de novo, de ele fazer alguma besteira, ela mata Laodice, ela mata o Antíoco envenenado, mata Berenice, mata os parentes de Berenice e tudo. Então, ela fez uma catástrofe, essa Laodice. Aí, a aliança acaba. Quando a aliança acaba, nós vamos para o verso 7, que é a vingança do rei do sul contra Laodice e o seu descendente, seu filho que ficou reinando. Então, o irmão, na verdade, desculpa, irmão de Laodice toma o reinado do norte. E aí o Ptolomeu do sul vai contra eles para vingar Berenice e os seus parentes. Quando isso acontece, ele consegue a vitória. Ptolomeu vence o rei do norte, vence os parentes de Laodice, traz o ouro, a prata, as relíquias para o Egito, fica famosão esse Ptolomeu, tá? Todo mundo ama esse Ptolomeu porque ele conseguiu trazer as coisas do Egito, os deuses do Egito de volta. Depois, no verso 9, é um contra-ataque do rei do norte contra o rei do sul, que conseguiu o ouro, a prata e os bens. Não é bem sucedido, ele acaba sendo derrotado ali de novo. Aí depois, agora, o norte vem com mais poder para se vingar, vem com mais exército. Mesmo assim, o rei do norte ainda perde para o rei do sul, tá bom? O sul, no verso 11, ainda consegue vencer o norte. Depois, Ptolomeu IV morre assassinado quando volta da batalha. E quando ele volta da batalha, o norte vai com tudo agora e vai conseguir, aos poucos, tomando o sul. Tá bem? No 14 é onde começa o romano ali na coisa. Então, o povo romano pagão começa a emergir no verso 14. Por quê? Roma se alia ao sul. Então, Roma ali, irmãos, eles eram pequenos ainda. Então, não tinham como ele ter esse poder todo. O que eles vão fazer? E isso deve ficar claro no capítulo de Daniel, porque sempre diz que eles vão ser daquele povo de engano. Então, o chifre pequeno ia ser de contenda, ele ia ser um povo que ia, olha, eu estou junto contigo, mas depois ia destruir, tá ok? E é justamente isso que ele faz. Então, ele se alia ao sul para tentar destruir o norte. Quando ele consegue ir do norte, ele se vira contra o sul e toma o sul também. Essa é a jogada de Roma, tá bem? Aí nós vamos ver isso a partir do verso 15, que é o que eu queria mostrar para vocês.
Então, até o 14 aqui, ontem está mais detalhado. Está falando quem é o Ptolomeu IV, está falando quem é o Ptolomeu III, tudo bonitinho lá, tá bom? Aqui eu quero passar rápido, porque senão o tempo não dá. Então, no verso 15, acontece o seguinte. Um general Escopas foi mandado pelo sul para ir contra Epifânio Magno, que é o pai de Epifânio lá, o quarto Epifânio, tá bem? Que é o que todo mundo acredita, o antigo quarto Epifânio ser o chifre pequeno. Inclusive, Epifânio nem aparece no capítulo 11, tá? Não se tem menção dele com nome, tá bom? Então, aqui nós vamos até Magno e acabou-se a nomenclatura desse pessoal. Já avança muito no tempo, tá bom? Uma outra coisa que eu queria deixar claro para vocês aqui, peguem isso aqui e memorizem. Capítulo Daniel 11, 1 e 2, 539 a 331 a.C. Versos 3 a 13, que foi o que a gente viu até agora. Do 13 a 13, 331 a 168 a.C. O 14 a 30, que é o que a gente vai ver agora, é o 168 a 538. Aí já é antes e depois de Cristo. 538 depois de Cristo. Falando sobre Roma Imperial. Depois do verso 31 ao 39 vai entrar o papado. Ok? Roma Papal. 538 a 1798. E os eventos finais e até o decreto dominical é do 40 ao 45. E depois o fechamento da Porta da Graça, Daniel 12, 1, quando Miguel se levanta. Então, esse é o resumo que nós vamos fazer agora, para vocês entenderem, as datas são essas. Então, teve um hiato grande, inclusive não se menciona Antíoco IV Epifânio, e isso é um ótimo argumento para dizer que ele não é o chifre pequeno, porque senão ele tinha que aparecer aqui no capítulo 11 também. O pessoal acredita que ele aparece, por quê? Porque pega o capítulo 8 e joga em cima do capítulo 11. Só que o capítulo 11, ele está expandindo os outros capítulos e omitindo algumas outras coisas, ok? Então, na parte histórica do texto aqui, eu não consegui identificar Epifânio em lugar nenhum. Bom, então, não coloquei Epifânio aqui. Então, no verso 15, esse general Escopas, tá? Que é lá de Roma, é designado pelo sul para ir contra Magno. Magno, então, vence. Depois o Pompeu, né, o general Pompeu, que também é romano, entra em cena e começa a mudar o jogo. Ele vai para o sul e o sul começa agora a prevalecer sobre o norte. Ok? Então, pela força de Roma, o norte começa a tomar o sul, o sul começa, né, tomar o norte. Então, aqui para a galera, Roma começa a se tornar o norte, tá? Porque logo, logo Roma vai se virar contra o sul. Então aqui, irmãos, a ideia aqui é o seguinte: Roma se alia ao sul para tomar o norte. Então ela começa a tomar o norte. Quem toma o norte é os generais romanos, não é o sul. O sul só está ali fazendo uma aliança, mas quem está governando é o Pompeu aqui. É o general Pompeu que está no início da batalha ali. Ele que está à frente da batalha, estão entendendo? Então, aqui categoriza que Roma está tomando o norte, e ela logo vai se tornar o norte. E depois que ela fizer isso, ela vai se virar contra o sul e vai tomar o sul também. Estão entendendo a jogada? Aí o rei do sul morre, tá? E ele tinha 2 filhos. Um era Ptolomeu e a outra era Cleópatra, que vocês devem conhecer muito, porque passa em filme a rodo. Aí, antes de ele morrer, ele fez um juramento e pediu que Pompeu ficasse como rei ali, como governante geral do sul, até os 2 filhos crescerem e poder ser o rei, porque os 2 tinham ali cerca de 8 anos. E aí, por isso que eu digo para vocês que Antíoco não acaba não aparecendo, porque depois que volta o verso 18 e 19, tanto Ptolomeu quanto Cleópatra já tinha 22 anos, ou seja, se passou uns 15 anos aí já, só do verso 17 para o 18. Aí, levando isso em consideração, Júlio César vai agora lutar contra Pompeu. Júlio César agora sai de Roma
e vai contra Pompeu. Os dois, então, entram nessa batalha, tá? Júlio César acaba vencendo Pompeu. Pompeu, então, foge para o Egito, volta fugido para o Egito. E Júlio César, então, avança, toma a tutela de Cleópatra e Ptolomeu, tem um filho com Cleópatra, ok? Isso tudo aqui que nós estamos falando está na história, viu, gente? Então, é só pegar a história e está também no livro, porque em cunho histórico, eu não vi ninguém que chegue perto de Uri Smith. Uri Smith aqui tem páginas sobre versos, só falando sobre história. Esse verso 17, por exemplo, dá para a gente fazer um sermão aqui, página que não acabava lá. Só do verso 17, se eu não me engano, é 5, 6 páginas que ele tem sobre o verso 17. Então, o que eu estou querendo fazer aqui é um resumo, ok? Aí depois, no verso 18 e 19, Júlio César acaba sendo assassinado por Brutus. Lembra aquele ditado que nós temos bastante, até tu, Brutus? Brutus era amigão de Júlio César. Acaba que se vira contra Júlio César por alguns pontos ali, de dinheiro, essas coisas, e poder, e acaba matando Júlio César. E Júlio César, antes de morrer, né, por Brutus, fala até tu, Brutus. E aí, isso é levado até hoje, né, esse bordão aí. Então, Brutus acaba matando Júlio César. E quando Júlio César acaba morrendo, Otávio, que era um sobrinho de Júlio César, que foi adotado, passa a ser César Augusto. E eu quero que vocês abram as suas Bíblias em Lucas 2:1 para vocês verem que a Bíblia colabora com o que nós estamos falando. Ok? Lucas 2:1 diz o seguinte: aconteceu que naqueles dias saiu um decreto do César Augusto para que todo mundo fosse tributado. César Augusto era o Otávio Augusto, que depois ele toma o nome de César Augusto, que é Júlio César, ok? E aí ele fica como César Augusto. Ele assume o governo, monta uma trinca, que era Marco Antônio Lépido e ele, para ir contra quem matou o seu tio Júlio César, tá bem? Esse é o triunvirato, tá? Conhecido na história como triunvirato. Otávio, então, recebe o nome de César Augusto, que aparece aí em Lucas 2:1. Então, até o verso 20, meus irmãos, nós já estamos aqui depois de Cristo e o nascimento de Jesus, ok? Então, nós já estamos aqui olha quanto que avançou do verso 17 para cá. Já avançou mais de 30 anos. Por isso que nós não vemos Antíoco Epifânio aqui na ordem, tá bem? Vamos lá. Depois me aparece o verso 21 e 22. E nesse verso 21 e 22, nós temos algumas outras coisas importantes para nós vermos. Esse homem vil é considerado Tibério César. Ele assume, depois de de César Augusto morrer, ele assume. E em Tibério César é que Jesus morre. Porque Tibério César morreu em 37 depois de Cristo e Jesus morreu em 31. Então era sobre o governo de Tibério César que Jesus morre. E várias vezes aqui vai estar dizendo que esse homem vil, ele fez coisas muito terríveis. Deixa eu ver se eu consigo aqui ver algumas delas. Olha lá. Em seu lugar se levantará uma pessoa vil, a quem eles não darão a honra do reino, porém ele virá pacificamente e obterá o reino através de adulações. O que acontece? Isso aconteceu na história. Sabe o que Tibério César fez? César Augusto falou, não, você é muito mal, você é uma pessoa terrível, você não pode governar. Só que aí Tibério César muda da água para o vinho. E aí ele começa a fazer tudo bonitinho. Ele se veste com uma roupa bonita, vai até Augusto César, faz aquela adulação para César. E o que César fala? Não, então olha, você mudou, então eu vou te passar o reino. E aí Tibério César vira o governador, vira o governador aí depois de César Augusto. Vocês estão entendendo? Cumprindo-se assim o verso 21. 21 é a risca. Tibério César cumpre esse verso à risca. E no 22 diz o seguinte: com braços de uma inundação, eles serão submersos diante dele, serão quebrados. Sim, também o príncipe do pacto. Quem é o príncipe do pacto? Jesus. Ele morreu no 31 e Tibério morreu no 37. Então, cumprindo-se aqui também o ponto de Tibério. Roberto, Tibério existe na Bíblia? Existe. Lucas 3:1. Lucas 3:1 diz o seguinte: ora, no 15º ano do reinado de Tibério, César.
sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, e Herodes sendo tetrarca da Galiléia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Irateia, região da Tracônites, e Lisânias, tetrarde da Abilene. Bom, o fato é que Pilatos governava os judeus, Herodes governava a Galiléia, e todo mundo era coordenado por Tibério César. Estão entendendo? Então, Tibério César cumpre aqui, ele também quebrou o príncipe do pacto, porque foi no governo de Tibério César que Jesus morreu. Acho que vocês estão conseguindo entender. Depois vem aquela parte que eu falei para vocês, que é o que me deixa encacucado, e é por esses motivos aqui, mas eu tenho que mostrar aqui o que eu entendi. Então, o que eu entendi foi isso aí. Volta-se no tempo, do ano 31, volta-se para o ano 161 a.C., para falar que os judeus fizeram uma aliança com Roma. Porque estava sendo atacada pelo sul, estava sendo atacada ali por todo mundo, aí ela faz uma aliança com Roma para que a Roma ajude eles. Tá bem? Nessa aliança aí, o texto não volta depois para Tibério César. Ele continua no passado. Augusto volta, lembra que Augusto morreu? Só que aqui Augusto aparece de novo. Então, aqui do verso 23 até o 30, meus irmãos, ele conta a história novamente, repetindo algum fato. O que acontece? Do verso 20, quando eles fazem o triunvirato, lembra do verso 20? Eles fez o triunvirato para vingar quem? A morte do Júlio César, certo? E aí depois já passa para Tibério César. Não fala o que esse triunvirato conseguiu fazer. Aí no versos 25 a 27, volta e explica o que aconteceu entre eles. Estão entendendo? Então fala primeiro da aliança com os judeus, depois passa de novo para mostrar o que aconteceu entre esses amigos. Augusto e Marco Antônio, que eram os dois do triunvirato, eles expulsam Lépito e depois eles ficam amigos ali tentando bolar as coisas numa mesa. E eles bolam várias coisas interessantes e eles ficam amigos e aí eles vão para as batalhas. Depois disso, Marco Antônio vai para o Egito e acaba tomando Cleópatra. Augusto, então, vai também, e agora eles de amigo viram inimigo. E aí a coisa fica feia. E Augusto vence Marco Antônio. E nessa de Marco Antônio ser vencido por Augusto, ele não morre, só que ele se suicida, porque ele não vê perspectiva de conseguir fugir, e aí ele não deixa que Augusto o mate, ele mesmo se mata. Ok? Então, Marco Antônio, que foi para o Egito, acabou tomando Cleópatra, que era de Augusto, né? Ele tinha uma filha com Augusto, tinha uma filha com Cleópatra. O amigo foi lá, tomou Cleópatra, Augusto foi para cima dele, acabou que ele se assassinou para não deixar Augusto matá-lo. Depois disso, nós já vamos para o verso 28, que já está falando sobre o ano 70. Então, já se passou um hiato maior ainda. Estão compreendendo? Então, no ano 70, o que acontece? Verso 28. Vocês já viram aqui que Júlio César tem na Bíblia, Tibério César tem na Bíblia, vamos para o 28. O 28 diz o seguinte: então ele se retornará à sua terra com grandes riquezas, o seu coração será contra o santo pacto, e ele fará proezas e retornará para a sua própria terra. Vamos lá. Então ele retornará à sua terra com grandes riquezas. O que acontece? Roma, ela é destruída, mas não rapidamente. Primeiro vem Vespasiano, cerca Roma, por alguma batalha na Trácia, ele volta e não volta mais para Jerusalém, por cerco. Só que após ele, Tito, vem. Tito vem e não cerca mais, ele já cerca e já sai detonando geral. E aí no ano 70 isso acontece. Pela história, morreu mais de 1 milhão de judeus aquele dia. E 97 mil foram levados cativos. Tá bem? Olha que catástrofe. 1 milhão e 200 mil pessoas sofreram consequências por não ouvir Jesus lá no verso de Mateus 24. Onde Jesus pedia, quando visse as coisas, saíssem do povo, né? Saíssem da cidade. Mas eles quiseram ficar e acabaram tendo essa penitência. Quando fala aqui contra o Santo Pacto, é justamente o quê? Eles destruíram o santuário. Ok? O santuário foi destruído. Tá bem? Então, aqui está corroborando com esses fatores. Tá bem?
Então, o verso 28, nós já estamos no ano 70. Depois vem o verso 29. No tempo determinado, ele irá retornar e virá em direção ao sul, porém não será como a primeira ou como a última. Aqui nós já estamos no final de Roma pagã, tá bem? Porque virará logo Roma papal. O que acontece nesse verso 29? Constantino teve êxito, né? O pessoal ali de Roma teve êxito em tomar o sul. Se vocês perceberem, Roma já tomou tudo já. Roma já tinha tomado o norte nessa época, Roma já tinha tomado o sul. Estava tudo sob jurisdição de Roma. Só que Constantino teve uma ideia de mudar do Oriente para o Ocidente a sua capital. Ele muda para Constantinopla, na Turquia. E quando ele faz isso, ele deixa o lado Oriente, né, o lado Oriente, ele deixa o lado Ocidente livre. E as tribos bárbaras de Daniel, que é os dedos dos pés, os 10 chifres do Daniel 8, elas veem a oportunidade de minar o Império Romano. Tá entendendo? Então foi por uma falha de Constantino que deu oportunidade para que os bárbaros começassem a deixar Roma em mau lençol. Então isso a partir do verso 29. E nós sabemos que Roma caiu em 476, Roma imperial. Depois ela foi caindo aos poucos, mas o golpe mesmo que os Hércules deu foi nessa época aí. Vamos para o verso 30, que agora nós vamos fazer a transição entre Roma pagã e Roma papal. No verso 30 é o início da queda de Roma pagã, tá? Como eu falei para vocês, ali em meados de 476, os Hércules vêm, a primeira tribo bárbara já dá um primeiro golpe. E depois vai vindo as outras tribos e vai golpeando, até chegar ali em 538, quando o que acontece? Roma de pagã vira papal, em 538. Mas isso não aconteceu do nada. Antes, 30 anos antes, em 508, um querido amigo, né, aí, o nosso Clovis, ele já está ali reinando. E Clovis era o rei dos francos, que hoje é a França. Tá bem? E o que Clovis fez? Lá por meados de 490, Clovis se casou com teve uma namorada ali, acabou ficando com alguém que era católica. E depois disso, Clovis fez o seguinte: eu tenho uma batalha dura pela frente aí. Se eu ganhar essa batalha, eu me converto ao seu Deus, né? Ao Deus católico lá, ao catolicismo. Aí ele ganha. O problema é que ele ganha mesmo. E ele destrói os Hérulos, que era o quê? Os Hérulos, nós já explicamos isso para vocês, tinham 3 chifres que foram caídos pelo chifre, né, diante do chifre pequeno, porque não foi ele que deu o golpe, ele usou o Estado para que isso acontecesse. E então Clovis ganha dos Hérulos em 493. E quando ele destrói os Hérulos, ele acaba cumprindo a promessa. Ok? Justiciano, então, tenta uma junção para unificar o império. Justiciano era um imperador ali próximo. Ele não consegue, mas Clovis se torna o braço, ou seja, a força militar. E eu quero mostrar para vocês aí no texto, depois a gente volta aqui de novo, só para vocês verem que braço na Bíblia é força militar. Filho do homem, eu quebrei o braço de Faraó, rei do Egito, e eis que não será atado para ser curado, para pôr uma roldana para amarrá-lo, para fazê-lo forte para segurar a espada. Então Deus não quebrou o braço literal do Faraó. Ele tirou a força, ok? Ele tirou o poder militar de Faraó. Depois ele diz, portanto, assim diz o Senhor, eis que estou contra o Faraó, rei do Egito, e quebrarei os seus braços, o forte, aquele que foi quebrado, e farei a espada cair de sua mão. Mão na Bíblia é poder. Espalharei os egípcios entre as nações, e dispersarei pelas nações. Eu fortalecerei o braço do rei da Babilônia, porei a minha espada na sua mão, ou seja, o poder estará com a Babilônia. Também o poder de Deus estará com a Babilônia para destruir o Egito. Mas quebrarei os braços de Faraó, ou seja, tirarei o seu poder militar. E ele gemerá diante dele com gemidos de homem mortal ferido. Mas fortalecerei o braço do rei da Babilônia, e os braços do Faraó cairão, e eles saberão que eu sou o Senhor quando eu colocar a minha espada na mão do rei da Babilônia, e ele estender sobre a terra do Egito.
Esse aqui é um dos textos, mas tem N textos na Bíblia. Eu queria só mostrar para vocês Romanos 13:4, está falando sobre os reinos do mundo, assim, os governadores do mundo. E aí diz que, no verso 4, diz que é por esses governadores que eles são ministros de Deus, para o bem. Mas se tu fizer o que é mal, teme, pois ela não traz espada em vão, porque é o ministro de Deus e vingador para executar a ira contra aquele que pratica o mal. Aqui em Romanos 13:4 está dizendo que o Estado é alguém que Deus usa, sim, para fazer justiça. Também, por mais que aqui no Brasil a gente não veja muito a justiça do homem, né? Mas quando acontece alguma justiça, é porque Deus usou a pessoa para ser justo, para fazer essa justiça com a pessoa. Então, é isso que Romanos 13:4 está dizendo. Se espada, e vocês estão vendo que tem espada aqui e tem espada aqui também. Ou seja, é o poder, né, de Deus ali, é Deus agindo através desses poderes. Então, se nós juntarmos aqui Ezequiel com Romanos, vamos ver que o braço significa um poder militar, ok? É o poder do Estado. Então, Clovis agora é o poder do Estado se juntando ao poder da igreja. E quando junta igreja e Estado, cristãos verdadeiros sofrem. Sempre foi assim e não vai ser diferente. Bem? Então, do surgimento do papado, que vai ficar supremo em 538, quando a última tribo, os ortogodos, serem destruídos. Os ortogodos sofrem esse ataque frontal em 538, mas eles vão cair por totalidade em 554. Por que, Roberto? Né? Nós só temos, irmãos, isso é bom deixar claro para vocês, que boa parte da história nós só temos coisas católicas para nos ajudar. Tá? Então, os católicos dizem que essas três tribos eram arianas, elas não acreditavam, por exemplo, em Romanos 13:4, Giane, questões doutrinárias, eles não acreditavam, tá, na questão da trindade, não acreditavam, por exemplo, que Jesus era Deus, várias coisas esses arianos tinham, e por isso os católicos estavam querendo detonar com eles. Além, claro, de que eles não se rendiam ao papado, tá bem? Bom deixar claro isso aqui. Quando se começou a cair imperial, 476 até 538, já tinha papas, já tinha todo o processo pronto. Eles só não tinham o poder que eles necessitavam, que era o poder militar, que aí em 508 ele começa a ter, e aí nesses 30 anos é quando eles tiram todo mundo que está enchendo o saco. Então, nesses 30 anos é quando eles tiram todo mundo, e a partir do momento que ele tira a última tribo resistente, que inclusive os ostrogodos eram do lado ali de Roma, entrada de Roma eram os ostrogodos. Então, quando eles se manteram até firme demais, tá? E aí, quando eles conseguem essa vitória sobre os ostrogodos, aí ninguém tem mais que consiga derrotar o papado. Por quê? Porque todo mundo está com ele, tá bem? Beleza? Vamos agora para o verso 31, porque pelo jeito eu tenho que avançar. Diante disso, nós passamos agora, a partir do verso 31, irmãos, nós passamos do literal para espiritual. Agora não seria mais uma questão regional só, mas sim universal. Como que você sabe disso, Roberto? Vamos lá para vocês entenderem um ponto importante. A própria Bíblia nos diz. Deixa eu voltar aqui. Aí. Opa. Rapaz, eu tinha colocado aqui. Aqui. Acabou que foi lá para o final, depois eu volto. Porque não é judeu que é exteriormente, nem esta circuncisão, que é exteriormente na carne, mas é judeu que é no interior, e a circuncisão é a do coração, no espírito e não na letra, cujo louvor não é de homens, mas de Deus. Romanos 2 está falando aqui, né, que lembra que o pessoal judeu achava que eles iam ser salvos, todo mundo que não era judeu ia se perecer, então é isso aqui que está acontecendo, tá bom? Então, Paulo está falando, não, agora é outra coisa, vocês já tiveram sua chance, ano 34 lá, vocês desperdiçaram sua chance, agora todo mundo aqui é judeu, se for no interior. E nós temos também um texto muito forte, que é 1 Pedro 2,9, que diz claramente, nós somos Israel espiritual, tá bem? Então vamos voltar lá para, novamente, voltar tudo de novo,
E para vocês entenderem um ponto aqui. Vamos lá. Verso 32. Ele, o papado, inicia então a supremacia dos 1260 anos. Isso está lá em Eventos Finais, página 228. Eu acho que aqui. Quando se corrompeu a primitiva igreja, afastando-se da simplicidade do evangelho e aceitando ritos, costumes pagãos, perdeu o espírito e o poder de Deus. E para que pudesse governar a consciência do povo, procurou apoio do poder secular. Disso resultou o papado, uma igreja que dirigira o poder do Estado e empregado para favorecer aos seus próprios fins, especialmente na punição da heresia. Então, isso daqui está justamente pontuando aquela parte que eles de 538 para frente, tá bem? Até os 1260 anos que iriam acabar no tempo do fim. Que aí vocês já vão saber já que é 1798. Quando se diz aqui no verso 32, o povo é os reformadores, que durante esse período foram... A coisa aconteceu feia lá, entendeu? Muitos reformadores foram mortos. Aí vem o verso 33, onde fala que os reformadores fiéis são consumidos por espada, por fogo, cativeiro, que inclusive é as 3 formas que o papado usou de forma primordial, tá bem? As pessoas que não concordavam com ele ou eram mortas na espada, ou eram mortas em fogueiras, ou era levado preso. No verso 34, o eles ali, do verso 34, então quando caírem, eles terão uma pequena ajuda. Aí nós podemos fazer uma menção em Apocalipse 12:16, que também fala sobre uma ajuda ali. Apocalipse 12:16 diz o seguinte: e a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e engoliu a inundação que o dragão lançara sobre a sua boca. Fazendo um paralelo aqui com o Apocalipse 12, temos um povo justo. Tá? O eles é o povo justo, porque para receber a ajuda de Deus tem que ser justo, certo? A ajuda de Deus é aquela América do Norte, aonde o pessoal vai migrar agora da Europa para os Estados Unidos, para continuar cultuando o seu Deus tranquilamente, porque lá nos Estados Unidos não tem problema quanto o papado, ok? E aí, quando eles chegam nos Estados Unidos, é por isso que todas as igrejas protestantes saíram dos Estados Unidos, porque os protestantes estavam lá. O problema é que quando eles foram para lá os justos, Satanás também infiltra os injustos. Em todo lugar que Deus está com uma obra, o inimigo vai suscitar os seus para atrapalhar isso acontecer. É o óbvio, ok? Então, nisso também vai algumas pessoas que não deveriam ter ido, vamos dizer assim. No 35, fala que alguns dos que têm entendimento cairão. É óbvio que são os mártires, né? Para prová-los, para purificá-los, torná-los brancos até o fim do tempo. Que fim do tempo? Grande conflito, 355, terceiro parágrafo. As profecias apresentam uma sucessão de acontecimentos que nos levam ao início do juízo. Isso se observa especialmente no livro de Daniel. Entretanto, a parte de sua profecia, que se refere aos últimos dias, Daniel teve ordem de fechar e selar até o tempo do fim. Depois nós vamos explicar isso no capítulo 12, que nós vamos usar muito o grande conflito 355, 356. Os fins do tempo se iniciam em 1798, pois o papado perde o poder. Muitas pessoas colocam como se o Papa perdeu o poder, mas isso não é verdade, porque em 2 anos depois já tinha Papa, ok? Napoleão já permite Papa novamente 2 anos depois. O ponto que é, de fato, a ferida mortal é a separação entre igreja e Estado. Agora a igreja não tem o poder que teria, ok? Então, não é a ferida mortal não é no Papa, tá bem? É na separação entre igreja e Estado. A França deu a espada, ou seja, a força, e por Clovis, e ela também tomou por Napoleão através de Berthier, ok? No verso 36, diz que o rei fará conforme a sua vontade, ele exaltará, se engrandecerá acima de todo Deus, falará coisas assombrosas contra o Deus dos deuses, e prosperará até que indignação se complete, pois aquilo que está determinado será feito. E aí nós temos uma interligação com 2 Tessalonicenses ali, onde diz o homem do pecado, né, que aqui ele vai se fortalecer mais ainda a ponto de querer ser Deus. Aí nós vamos para os versos finais. 37. Ele não considerará o Deus dos seus pais. Por quê? Todo o catolicismo nasceu de pessoas que eram justas, porque a primeira igreja eram justos. Essas pessoas aqui da primeira igreja, né, do ano 31 ao 100,
dos 100 até um pouquinho depois também, até os 300 ali, ainda era uma igreja meio que pura. Até os 100 era pura. Depois dos 100 começou a entrar ali, mas ainda assim era muito pura. Então, esse é o ponto aqui de estar os pais. Ele não levou em consideração os pais, porque a Igreja Católica começou desde do anos bem antes, bem atrás aqui, né? 60 e pouco, 300, já tinha gente que tinha essas ideias do catolicismo. Aí, o cristão aqui, o cristiano começou certo, aqui está dizendo que eles não estão nem aí para Deus do Pai, né? Dos pais. Hoje vemos que até o celibato, né? Que é um problema aqui, ó, diz que nem o desejo de mulheres, ou seja, eles criaram um celibato onde não se casa, certo? E aqui eles já vão contra o que Deus instituiu lá no Éden, né? Que foi o sábado e o casamento. Então, não é só o sábado que é problema com os papados, não. Temos o casamento também que é um problema para eles. E agora a gente está vendo isso bem mais forte, porque o próprio Papa agora, há um tempo atrás, ele saiu com bandeira de LGBT para cima e para baixo. Então, a contrafação do sábado é o domingo. A contrafação de casamento é casamento entre duas pessoas do mesmo sexo, desde que Deus falou que tem que ser um casal de sexo oposto. Então, até é difícil a gente ver que o Papa está corroborando com uma ideia que é o sábado, beleza, né? A gente até aceita, assim, né? Ele quer fazer o quê, né? Quer mudar, muda. Mas até mesmo agora poder casar entre homem, homem, mulher, mulher, aí a coisa ficou feia mesmo. Depois do 38, eu preciso adiantar aqui, porque nós só temos uns 10 minutos. Depois do 38, o rei do norte confia no poder militar e não em Deus. No 39, o papado usa pessoas sem nem conhecer para comandar regiões. Tá? O papado chegava lá e falava, ó, gente, você é o quem? Eu pode ser criminoso, podia ser quem fosse. Se submetesse ao papado, tá bem? Já estava dentro. Então, ó, você se submeteu a mim? Então, beleza, vem aqui, você vai coordenar essa região, depois vocês me passam. Aí no verso 40, que é a parte final e a parte importante para nós, que aqui ó, começa a entrar. Nós estamos do 43 por 44. Então, no 40, aqui, o Rei do Sul reaparece com sua filosofia ateísta, que foi muito propagada pelo comunismo. Mas João Paulo II, ali em meados de 1800, ele não deixa isso acontecer, ok? Então, ele breca o comunismo, tá bom? Então, daqui já é para frente, 1800 já é o papado. Por isso que eu falei para você que a ferida mortal não é o papado, o papa em si, mas sim a separação entre Estado e Igreja. Bem? Nota importante que nós precisamos considerar, e a gente vai ver isso no final dos capítulos. É necessário para uma predominância papal que eles ressurjam em 4 etapas: politicamente, religiosamente, economicamente, civicamente. Quando ele conseguir esses 4, aí o decreto vem. E ele está conseguindo ponto a ponto. Vamos lá. Deixa eu pôr aqui. Nos versos 41, vocês vão ver o politicamente. No verso 42, vocês vão ver religiosamente. Verso 43 e 44, economicamente. Verso 45, civicamente e o decreto. Vamos lá. Terra gloriosa. Quem é, na Bíblia, a terra gloriosa? Por quê? Temos 2 alas dentro do Adventismo. Uma acredita que, quando fala terra gloriosa no verso 41, diz que é o Adventista. Outros falam que é os Estados Unidos. E aí, quem suportaria algumas coisas bíblicas aí, alguns textos bíblicos? Vamos lá. Daniel 11:16 está dizendo que, porém, aquele que vem contra ele falar conforme a sua própria vontade, ninguém irá permanecer perante ele. E ele se firmará na terra gloriosa, a qual pela sua mão será consumida. No 8:9 diz que um deles surgiu um pequeno chifre, o qual tornou-se excessivamente grande em direção ao sul, em direção ao leste, em direção à terra agradável. Quando fala terra agradável, é a terra gloriosa também. Zacarias 7:14, mas eu espalhei com um turbilhão por dentre todas as nações que eles não conheciam, e a terra foi assolada atrás deles. De modo que nenhum homem passava ou retornava, porque eles tornam a terra agradável em desolação. Então, irmãos, o que eu quero mostrar aqui para vocês? Quando se está falando de terra gloriosa, se tá na Bíblia ali, está falando de quem? Do povo de Deus literal, está falando dos judeus. Nós já mostramos para vocês Romanos 2, 28, 29, 1 Pedro 2, 9, aonde mostra o quê? Que nós somos agora o povo espiritual de Deus. Nós somos o povo de Deus. Os adventistas do 7º dia são o povo de Deus hoje. Certo?
Isso é o que nós acreditamos por tudo que nós temos de doutrinas, a profeta e etc. Certo? Então, como que eles... Quem é o atingido aqui da Terra Gloriosa, se for por o nosso tempo? Eu não posso... Se está falando sobre um povo de Deus literal, é o povo de Deus agora espiritual, porque eu não posso falar que... Eu não posso pegar... Eu gostei até do ponto que falou. Eu não posso chegar no meu carro e falar, ó, enche meu tanque de água. Se eu encher meu tanque de água, o carro não vai sair do lugar. Eu vou estragar todo o meu carro. Eu tenho que chegar lá e falar, não, enche meu tanque de gasolina. Ou enche meu tanque de álcool. Eu não posso simplesmente mudar porque eu quero que seja os Estados Unidos. Então, pelas provas bíblicas, fica claro que quando está se falando de terra gloriosa, é o adventista, ok? Então, somos eu e você. Nós acreditamos que essa é a menina dos olhos de Deus, essa é a igreja verdadeira. Agora, eu queria mostrar para vocês que o, o papado está tendo influência dentro da nossa igreja. E isso é o politicamente, ok? Olha aqui, ó. Vou mostrar alguns textos para vocês aí. Já passei Romanos, já passei 1 Pedro. Testemunhos para ministros, 409. Muitos se levantarão em nossos púlpitos, tendo nas mãos a tocha da falsa profecia, acesa na infernal tocha de Satanás. Caso sejam alimentados dúvidas e descrenças, os ministros fiéis serão afastados do povo que pensa que sabe tanto, que tanto sabe. Se tu conhecesse também, disse Cristo, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Então nós vemos que muitos se levantarão em nossos púlpitos com o quê? A tocha da falsa profecia. Isso aqui ela está falando sobre nossos púlpitos. Nossos quem? Só pode ser os adventistas. Outro, Spermagen, que é a versão americana, que não... Agora acho que tem traduzido, mas no IAG, parece que... Tem traduzido no IAG, mas é outra versão, outra página. Na página americana diz o seguinte: vi que a igreja nominal e os adventistas nominais, tal como Judas, trair-se-ão perante os católicos para conseguirem maior influência contra a verdade. Os santos serão um povo obscuro, pouco conhecido pelos católicos, mas as igrejas e os adventistas nominais, que conhecem a nossa fé e os nossos costumes, pois nos odiavam por causa do sábado, porque não podiam refutá-lo. Trairão os santos perante os católicos, acusando-os de serem pessoas que desprezam as instituições da sociedade, ou seja, observam o sábado e fazem caso omisso do domingo. Isso daqui vai acontecer nos nossos dias. Inclusive, tem um texto que eu preciso achar de eventos finais, que me mostraram, mas acabou que eu não gravei, que diz que dentro dos nossos púlpitos vai ter gente pregando domingo. Tá no eventos finais. Eu vou achar e vou pôr para vocês lá. Eu preciso achar esse texto aí. Um outro texto que aí eu queria que vocês lessem o capítulo inteiro, tá? Páginas 472 a 475, é um capítulo das artimanhas de Satanás. Satanás, Ellen White conseguiu, né? Deus deu ali para ela ouvir os planos de Satanás contra nós. Olha os planos de Satanás contra nós. É lógico que eu vou ter só alguns pontos aqui, porque senão não acaba nunca. Ao se aproximar o povo de Deus dos perigos dos últimos dias, ou 1798, faz Satanás a ardorosa consulta com seus anjos, quanto ao plano de maior êxito do sentido que lhes transtornar a fé. Vê que as igrejas populares já estão sendo embaladas para dormir, pelo seu poder enganador. Por meio de agradáveis sofismas, mentirosas maravilhas, pode ele continuar a conservá-los sob o seu domínio. Dirige, portanto, seus anjos para que lancem suas ciladas, especialmente para os que aguardam o segundo advento de Cristo, e se estão esforçando para observar todos os mandamentos de Deus. Continua. Diz o grande enganador, devemos vigiar aqueles que estão chamando a atenção ao povo para o sábado de Jeová. Eles levarão muitos a ver as exigências de lei de Deus, e a mesma luz que revela o verdadeiro sábado revela também o ministério de Cristo no santuário celestial. E revela que a última obra para a salvação do homem está agora indo avante. Conservai nas trevas a mente do povo, até que esta obra termine, e teremos conseguido o mundo e a igreja também. Então nós vemos aqui que o projeto de Satanás é rebaixar a norma. Olha, a gente não precisa, não, isso aqui não tem problema fazer. Não tem problema isso aqui. Não tem problema aquilo ali. E já a gente está o quê? Negando a Cristo. O Satanás vai usando pouquinho por pouquinho, e daqui a pouco a gente abaixa a norma e depois a gente infiltra. Finalzinho aqui, só para que nós vemos, depois vocês leiam o capítulo inteiro. Levá-lo-emos então a concluir que as reivindicações de Cristo são menos estritas do que uma vez creram, e pela conformação com o mundo exercerão maior influência sobre os mundanos.
Assim se separarão de Cristo, então não terão forças para resistir ao nosso poder. Dentro de pouco tempo estarão prontos para ridicularizar o seu antigo zelo e devoção. Ou seja, em pouco tempo estarão prontos para ridicularizar o sábado pelo domingo, porque nós zelamos pelo sábado, mas logo, logo vai ter pessoas que vão passar para o domingo. Ou nós zelamos pela lei de Deus, logo, logo as pessoas vão zombar da lei de Deus dentro do nosso meio. Por quê? Porque estão rebaixando a norma. Olha aqui, ó. Cristãos são menos restritas dos que creram. Então a gente sabia de uma coisa, agora a gente já está achando que tudo é normal, que não tem problema, que Deus é amor, que vamos amar tudo e vamos deixar tudo acontecer. E é isso que Satanás disse lá nos testemunhos para o ministro. Vamos rebaixar a norma, depois a gente afunda eles. Finalzinho do texto, e depois vocês leiam completo lá. Enquanto não for dado o grande golpe decisivo, devem nossos esforços contra os observadores dos mandamentos ser incansáveis. Devemos estar presentes em todos os seus ajuntamentos, especialmente em suas grandes reuniões. Nossa casa muito sofrerá e devemos exercer grande vigilância e empregar todas as nossas artes sedutoras para evitar que as almas ouçam a verdade e por ela sejam impressionadas. Esse daqui, todo adventista tinha que ler esse capítulo aqui, para entender como que é a coisa, que não é brincadeira. Todos os esforços de Satanás estão em nosso meio, seja em campais, seja em onde for. Ele está lá para tentar fazer a gente não entender as coisas. E isso aconteceu no bezerro de ouro. Moisés estava lá recebendo as tábuas e o povo estava fazendo o quê? Satanás estava agindo ali. Ó. Isso também nós lemos no nosso estudo bíblico. Então, meus irmãos, temos que estar com os olhos desse tamanho, porque se Satanás está empregando tudo o que ele tem, todos os esforços, aqui, ó, devem nossos esforços contra os observadores dos mandamentos serem incansáveis. E nós estamos sendo incansáveis para rebater a tentação? Será que nós estamos abrindo nossos olhos? Porque aqui está dizendo que pessoas do nosso meio vão nos trair. Acabamos de ver. Só que como que nós vamos como que nós vamos amar essa igreja, a menina dos olhos de Deus, se nós estamos com tapa-olho? Como que eu consigo ver as coisas acontecendo se nós estamos com tapa-olho? A gente precisa tirar esse tapa-olho para ter o zelo, para continuar esse zelo aqui, ó, que o próprio texto diz, ó, zelo e devoção. Nós precisamos continuar com esse antigo, voltar às veredas antigas, porque esse capítulo aqui é muito duro. É poucas páginas, 3 pagininhas, mas olha, Satanás faz um estrago gigante, meus irmãos, e nós estamos brincando com isso. Precisamos tirar o tapa-olho para que possamos ter zelo pelas meninas dos olhos de Deus. É dito, né, que muitos cairão, não todos. Eu não sei quantos cairão. De 15 milhões, quantos que é muitos? Quantos que é poucos? De 10 milhões, de 20? Não sei quantos milhões nós temos. Mas não todos cairão, e é aí que nós precisamos estar. Vamos avançar. 41. Também tem uma parte aqui de Edom, Moabe e Amon, né? Esaú era neto de Abraão, né? Edom. Moabe e Amon. Esaú não era neto de Abraão, Esaú era neto de Isaac, mas é a descendência ali, eu errei aí. Moabe e Amon eram descendência de Ló, certo? Então era descendência de Ló. Nação que tem parentesco próximo com Israel. Então, aqui, o que ele diz aqui? Ó? Deixa eu ler o texto. Ele também adentrará a terra gloriosa, e muitas nações serão derrubadas, porém esses irão escapar de sua mão. Edom, Moabe, o principal dos filhos de Amon. Vamos lá. O que eu entendi aqui desse texto? Como nós estamos sendo influenciados dentro da nossa igreja, nós temos parentes próximos também, nós temos outras denominações que vão ser pegas pelo alto clamor, certo? E elas adentrarão, pessoas sairão dos nossos meios para que elas possam adentrar. Então, tanto Edom, quanto Moabe, quanto Amon, eram parentes próximos de Israel. Quem é Israel hoje? Somos nós. E nós não temos parentes próximos? Nós temos os batistas, nós temos os metodistas, temos os luteranos, temos algumas pessoas que estão quase até mesmo com o mesmo raciocínio que nós, só mudam algum quesito ou outro. Então, dá a entender aqui que pode ser esse Amon, Moabe e Edom, essas igrejas que não serão influenciadas pelo que nós estamos aqui como igreja, tá bem?
O alto clamor virá e elas entrarão para o lado correto. No verso 42 e 43, aqui é a parte econômica. Os líbicos, que eram os líbios ricos, etíopes pobres, né? Nós vemos a parte econômica. Não importa a classe, estão servindo o poder papal. Isso está também em Apocalipse 3,16. Ele fez com que todos, tanto pequenos quanto grandes, ricos, pobres, livres, escravos, recebessem uma marca em sua mão ou em suas testas. Tá bem? Então, nós vemos aqui o verso que estamos vivendo, é justamente entre o 43 caminhando para o 44. Né, os versos que nós estamos, tá? Porque isso aqui aconteceu, já começa no século XIX. Aí nós vamos para o quarto, que é onde ele vai conseguir o civicamente. O alto clamor. Na visão aqui, o alto clamor vai espantar o papado. Isso está em Apocalipse 18:4, o alto clamor, sai dela, povo meu. Caiu, caiu Babilônia, sai dela, povo meu. Vamos fazer o alto clamor. Nós vamos fazer o alto clamor, porque nós vamos fazer ele, nós não vamos receber o alto clamor, nós teremos que estar pronto para receber a chuva serôdia e fazer o alto clamor, ok? E o papado, para suprimir esse alto clamor, vai precisar do civil, tá bem? A força, de novo, com o Estado, e nós sabemos que é os Estados Unidos. Assim, o decreto vem para ser contra o contra-ataque do papado. Quem aceitar esse alto clamor vai morrer. Nós temos aqui um texto da irmã White, que diz que, lá em Verdade sobre os Anjos, página 267, diz que o decreto dominical trará paz. Só que o decreto dominical traz paz para uns, mas para nós vai ser guerra. Ok? Então, aqui o papado vai precisar do poder do Estado, porque o civil agora é lei. Ou guarda o domingo, ou a coisa vai ficar feia. Ok? E aí, ele conseguindo os 4 pontos, parte para o verso 45, que já é o decreto dominical. Diz que o decreto dominical produzirá paz para todos, vão abraçar a ideia, todos que eu pus ali entre parênteses, porque nós não vamos, mas aí vem a outra fase do decreto, que quem não aceitar vai morrer. E aí nós temos aqui um ponto importante, tendas palacianas. Eu coloquei aqui união entre igreja e estados, peguei alguns textos da Bíblia, porque quando fala de palacianas, quem tinha palácios era reis, ok? São os governadores, certo? Tendas. Quando se fala em tendas na Bíblia, nós temos aqui, ó, considera Sião a cidade de nossas solenitudes. Teus olhos verão Jerusalém, uma calma habitação, um tabernáculo ou tenda que não será desmontada. Nenhuma das estacas daquele lugar será jamais removida, nem qualquer uma das portas dali será partida. Então, quando se refere a Sião, Jerusalém, está falando sobre tenda. Aí tem outra aqui, Jeremias 30. Assim diz o Senhor, eis que trarei novamente o cativo das tendas de Jacó, e terei misericórdia de suas habitações, e a cidade será construída sobre o seu próprio montão, e o palácio permanecerá como habitualmente. Tendas de Jacó, se referindo novamente ao povo, à parte religiosa. O Senhor cortará dos tabernáculos de Jacó, o homem que fizer isto, o mestre, o estudioso e o que oferece a oferta ao Senhor dos Exércitos. Então, o que eu quis mostrar aqui nesses textos é que tendas tem algo a ver com religião, igreja. Estado é os palácios. Então, aqui é quando diz aqui no verso 45, e ele plantará os tabernáculos do seu palácio entre os mares do glorioso Monte Santo. Aí nós temos a união entre igreja e Estado. O mar, nós sabemos, né? Não precisa nem ler texto aqui, povos, nações, multidão e língua. Monte Santo é o povo de Deus remanescente. Como que você sabe isso? Nós temos Daniel 9:20, que ele está orando pelo povo. E quando ele ora pelo povo, olha o que ele fala: pelo santo monte do meu Deus. Ok? Então, Daniel está orando pelo povo. E nós já vimos várias vezes que, até mesmo no Apocalipse 14, é dito que os 144 mil estarão, diz lá no capítulo 13, que todo mundo adorará a besta. Mas como? Se os 144 mil também estão na terra e não vão adorar. É justamente esses pontos de que os santos sempre são colocados como se já estivessem no céu mesmo não estando, né? E aí nós temos aqui, todavia ele encontrará o seu fim e ninguém o ajudará. Aí vem a esperança, que é a volta de Jesus, ok? A volta de Jesus, porque 12:1, Miguel se levanta. Então nós vamos estudar o Daniel 12 amanhã, vamos fazer em 2 partes, Daniel 12 parte 1, Daniel 12 parte 2. Bom, meus irmãos, novamente reiterando aqui para vocês. Isso daqui é o que eu entendi de muitas linhas que eu fui pegando. Então, peguei Uria, peguei Maxwell,
dei uma olhada no Ducan, comprei o livro do Ducan para entender, vi alguns outros pontos na internet. Ontem eu fiquei o dia inteiro e eu entendi isso aqui, quis trazer para vocês, porque eu gostei muito mais da parte final, de entender, porque é muito complicado. Eu não estava entendendo muito bem essa parte final, então queria trazer para vocês entenderem. Isso aqui é vamos dizer assim, um achismo do Roberto Castilho. Coloquei meu nome aí para não colocar isso aí para ninguém, tá bom? Então, posso estar certo, posso estar errado, não sei. A ideia foi trazer para vocês o que eu entendi, porque nós tínhamos esmiuçado os 14 primeiros versos e eu queria mostrar para vocês até o 45. É importante nós vermos o mar grande, nós temos, né, o povos, nações, multidões e língua, Monte Santo, o povo remanescente, que vai ser ali, no caso, os 144 mil, vai ter um decreto, nós estamos ali entre os versos 43 e 44. Nós estamos aguardando a chuva serôdia para dar o alto clamor. Então, meus irmãos, já o capítulo quase que todo, lembra que nós lemos aqui alguns trechos da irmã White falando sobre o capítulo 11? Na época dela já estava quase tudo resolvido. Ela diz que já está quase tudo completando seu fim no capítulo 11. Nós já passamos mais de 100 anos da irmã White. E nós ainda estamos caminhando para esses versos 43 e 44. O ponto é, a culpa não é de Deus. Ok? Nós sabemos que não tem mais profecia de tempo à frente. A Ellen White deixa claro que a última profecia é das 1300 tardes e manhãs de tempo. Nós vamos ver isso no capítulo 12, porque vai ter algumas profecias de tempo no Daniel 12, que o pessoal joga para o futuro e nós vamos mostrar que isso não é correto. E aí nós vamos explicar para vocês sobre esse ponto. Mas já acabemos aqui, porque senão, desculpem o horário, mas era necessário, porque depois eu vou precisar de 2 dias exatamente para fazer Daniel 12, então eu não queria deixar passar. Bom, meus irmãos, era isso que nós tínhamos. Espero que tenham conseguido pegar alguma luz. Continue o estudo de Daniel 11, porque não é, de fato, um assunto fácil. Vai ter várias linhas de interpretação, várias pessoas pensando de todo tipo de jeito. Mas esse daqui eu quis trazer para vocês o que eu entendi até o momento, tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês e nos vemos amanhã, no Santo Sábado do Senhor. Amém. Deus seja louvado. Roberto, você poderia fazer a primeira oração, a irmã Thelma vai fazer a segunda e a Jeane fará a oração cantada. Pode ser? Ok, minha irmã. Oremos. Oremos. Querido e amado Deus, primeiramente gostaria de agradecer ao Senhor pela bênção, a dádiva de nós se empenharmos no trabalho do Senhor e estarmos aqui todas as manhãs para aprender um pouco mais de Ti. Não sabemos ao certo o que é o capítulo 11, muitas interpretações, muitas coisas acontecendo. O foco, Pai, que nós temos que ter é que do verso 43 para o 45 só são 2 versos e a gente está nesse meio. Nós temos 2 versos para tomar nossa decisão. Nós temos 2 versos para falar, Senhor, eu quero seguir o Senhor. Eu quero deixar as coisas mundanas. Eu quero seguir as coisas celestiais. Nós temos só apenas 2 versos. Tudo já aconteceu e nós estamos aqui ainda, muitas vezes, brincando de ser cristão, Pai. Misericórdia para cada um de nós. Vamos mudar, Pai. Nós queremos mudar, nós queremos estar contigo. Nós queremos reformar a nossa vida em todas as áreas que seja necessário. Pai querido, nos ajude a colocarmos isso em prática, pois sabemos que somos incapazes de fazer o bem, somos incapazes de mudar por si mesmo. Nós necessitamos do teu poder, Pai. Mas nós queremos mostrar agora, nesse momento, com toda a humildade, que nós necessitamos e queremos estar contigo e queremos o teu poder para vencer todas as artimanhas de Satanás. Nós vimos textos aqui incríveis de como Satanás se empenha para nos fazer cair. E, Pai, nós muitas vezes negligenciamos isso. Pessoas hoje já não estão querendo nem acreditar que existe um inimigo. E nós vemos o quanto ele está artimando para que possamos cair, Pai. Nos ajude, Senhor, a estarmos em pé no grande dia, no verso do capítulo 12, 1, quando o Senhor levantar. Nós vamos ver amanhã quando que o Senhor faz muitas coisas, mesmo sentado. E quando se levantar, muitas coisas ainda há de acontecer. Pai querido, estamos aguardando Miguel, o Jesus, o príncipe, para nos buscar. Que nós possamos estar preparados para isso. Perdoe nossos pecados, nos purifique segundo a tua vontade, nos ajude, não importa o crisol que passemos, desde que nós estejamos contigo, vai valer a pena.
É isso que eu te peço. Nos dê um ótimo dia de preparação, que nós possamos fazer um sábado digno de ser chamado do seu santo dia. É o que eu te peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Continuando, ó Deus, muito obrigado, Pai, por nos despertar nesse dia para o estudo da Tua palavra. São a Tua verdade, ó Pai, que o Senhor tem concedido a nós para o nosso tempo, e precisamos do entendimento que vem de Ti, Pai, para nós compreender a Tua palavra e colocar em prática no nosso viver diário. Obrigado, Senhor Deus, o Senhor sabe as dificuldades de cada um de nós em compreender as profecias, e te agradecemos porque o Senhor concedeu ao teu filho Roberto para nos ajudar nesse ponto. Estamos aqui, Senhor, na tua escola, estamos aprendendo, Senhor Deus. Então, ó Pai, clareia nosso entendimento, nos concede o dom da sabedoria, da compreensão, para nós termos essa luz clara em nossa mente. Eu te agradeço, Pai, por esta mensagem de hoje, que foi muito esclarecedora, e te peço que o Senhor venha estar abençoando cada um dos nossos irmãos, os que estão na sala, os que vão assistir, os que vão estudar essa mensagem mais tarde, os que estão te buscando, Pai, que o Senhor venha estar conduzindo o teu povo para despertar, para entender as tuas verdades. Eu te agradeço e te peço um bom dia de preparação para cada um dos teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Jesus quer. A irmã Jeane, tá fechado o mic. É porque fechou sozinho, irmão. Jesus quer entrar hoje em teu coração, porque não abres então. Não deixes que nada lhe ocupe o lugar. Oh, que resposta vais dar? Vê se encontra esperado ele tem, e agora eis que espera também. A ver se lhe queres a porta franquear, oh, quanto almeja ele entrar. Se um passo tu deres para teu Salvador, ele te espera com amor. Unido a Jesus, toda treva se esvai, e ele morar em ti vai. Vê se encontra esperado ele tem, e agora eis que espera também. A ver se lhe queres a porta franquear, oh, quanto almeja ele entrar. Oh, que resposta vais dar? Amém. Amém. Muito obrigada. Deus seja louvado. Obrigada, Jane, Mantelma, Roberto. Deus abençoe a todos. Nós vamos agora partir para as considerações. Quem gostaria de considerar? Enquanto vocês... Acho que o Javi vai considerar que ele pediu o link.
Show. Ok. Antes do Jabes considerar, gostaria de ler aqui uma coisa que eu achei interessante. A apostasia nunca foi universal. Sempre há os que mantêm a tocha da verdade acesa, realizando impressionantes feitos de heroísmo e fidelidade. Que nós possamos, ao estudarmos a história, nós possamos ser como esses que vamos pegar a tocha da verdade e sairmos iluminando nesse mundo escuro. Deus nos pede que nós possamos pegar essa tocha da verdade. Nós tivemos uma big aula de história, né? Da Roma Imperial, Roma Papal, e a gente está aqui vivendo nos dias da Roma Papal. Isso tudo foi profetizado antes mesmo da gente ter nascido, antes mesmo de ter acontecido. E isso é muito importante a gente ter isso em mente. Que Deus possa nos abençoar poderosamente. Nós já desculpa. Só um pouquinho antes do Jabes falar, que eu acho que ele vai falar, é importante nós entendermos que o turbilhão vai estar nos Estados Unidos. Sim, É de lá que a sim, bomba vem. Então a Europa sim. pode estar em paz, tudo pode estar em paz. Se os Estados Unidos está em guerra, é porque a coisa pode acontecer. O problema é que nós precisamos dar o alto clamor. Nós precisamos da chuva ser hoje, senão é cabode para nós. Foi-se a glória de Israel. Então, para isso, a gente precisa estar com nossos olhos abertos, assim como Satanás está com os dele, de todo jeito, tentando fazer com que a gente se perca. Então, depois vocês leiam as páginas 472 até 475 dos ministros para a igreja. Vai haver a união do Estado, né? Do Estado e igreja novamente. O Estado dos Estados Unidos e a igreja, a Roma, né? A igreja católica. Vai voltar tudo de novo, a perseguição como nunca houve na Terra. Mas o grande Miguel vai se levantar. Vamos estudar Amém. amanhã. Chaves, por favor. Olá, bom dia. Bom dia. Que a graça e a paz de Cristo seja com todos. Amém. Maravilhoso estudo, que todos tenham aprendido bastante. Se ficou alguma dúvida, vocês podem perguntar aí para o Roberto depois, com certeza. Mas eu quero fazer uma ressalva aqui na questão do estudo individual. Isso aí não pode faltar, gente. Porque por mais que alguém explique, por mais que alguém tenha as melhores interpretações, isso só vai ser internalizado em nós quando nós estudamos por nós mesmos. Então, peguem livros que falem sobre o assunto, analisem vocês mesmos os argumentos de todos, olhem na Bíblia, se faz sentido, se não faz. Mas, principalmente, uma coisa que eu quero acrescentar aqui, na questão do estudo das profecias, que é algo que tem me acrescentado muito, é compreender os princípios de interpretação da Bíblia. Porque é que mesmo, veja bem, mesmo entre o adventismo, nós temos diferentes interpretações. É porque as pessoas seguem princípios de interpretação diferentes. Então, se nós tivermos um princípio sólido de interpretação que não usa de artifícios superficiais, que não usa de algo que é conveniente, ou seja, quando o texto usa essa palavra e é conveniente para a minha interpretação, eu interpreto dessa forma. Quando é conveniente interpretar de outra forma, eu interpreto de outra forma, ou seja, não existe uma constância e uma firmeza. Por isso é importante a gente entender esses princípios e sermos nós mesmos constantes neles e reconhecermos se há incoerência. Compreende? Vou dar só um breve exemplo aqui do que eu tenho aprendido nesses últimos meses, por exemplo, a respeito de interpretação do que é, às vezes, literal, do que é espiritual. Como é que a gente consegue ter esse discernimento? Por exemplo, eu vou dar um indagamento, vou fazer um questionamento aqui para vocês do capítulo 11. Como que eu começo, de forma literal, o capítulo 11 e depois eu parto para o espiritual? Qual é o princípio que rege esse tipo de interpretação? É algo para vocês pensarem, porque é algo que um evangélico ou uma pessoa de outra igreja, ele perguntaria isso para vocês.
por que que vocês começaram a interpretar de forma literal e depois vira espiritual? Isso não faz sentido para ele. Então, nós não podemos usar de artifícios superficiais que podem até estar certos, mas se a gente não apresenta o porquê daquele princípio, a pessoa não vai compreender. E é por isso que muitos dos nossos irmãos evangélicos, eles colocam essa compreensão das profecias finais para a Palestina, para o Israel literal, porque eles não compreendem esses princípios. E nós precisamos compreender, certo? Então, eu queria dar essa ressalva de nós estudarmos, né, por nós mesmos, e algo que eu queria dar uma dica para vocês a respeito desses versos finais. Veja, nós temos o Grande Conflito, que é uma obra espetacular para compreendermos praticamente tudo a respeito do tempo do fim, com muitos e muitos detalhes. Agora eu quero fazer uma observação que no capítulo... Deixa eu só confirmar qual é o capítulo aqui. Capítulo 40. Eu acho que é o capítulo 40. Deixa eu só confirmar aqui. Capítulo 39. Se vocês quiserem, podem anotar. Capítulo 39 do livro Grande Conflito. A irmã White, ela cita, sabe qual verso? Daniel 12, 1. Naquele tempo se levantará Miguel. Agora vamos fazer um raciocínio lógico. Se Daniel 12, 1 é citado no capítulo 39, e se você prestar bastante atenção no Grande Conflito, você vai perceber que ele trata os assuntos de forma cronológica. Logo, se você quer encontrar comentários da irmã White sobre Daniel 11, do 10 a 45, onde eles estarão? Nos capítulos anteriores. E, surpreendentemente, sabe qual é o tema que ela trata no capítulo... Só um momento... Preciso só confirmar o capítulo aqui, mas alguns capítulos antes, ela vai tratar justamente da Revolução Francesa. Então, apesar dela não citar Daniel 11, 10 a 45 nesses textos, porque o que eu quero que vocês entendam é que havia uma grande discussão que envolvia coisas pessoais naquela época, entre o esposo da irmã White, entre os outros interpretadores. Havia várias interpretações sobre Daniel 11, 10 a 45, principalmente, e havia uma discussão. E havia ego em jogo, havia orgulho, havia algumas coisas em jogo. E até a própria credibilidade da irmã White, porque alguns afirmavam que, não, Ellen White está falando isso daqui só porque é o marido dela que está falando. Então, muitas vezes ela não citou não fez referência no verso bíblico, porque ela queria evitar esse tipo de comentário, sabe? Esse tipo de insinuação. Então, ela apenas detalhou os eventos finais, mas não citou Daniel 11, 10 a 45. Então, se vocês querem encontrar mais informações claras sobre Daniel 11, 10 a 45, basta voltar alguns capítulos antes do capítulo 39. E certamente vocês vão ver que existe total coerência, principalmente com o que o Roberto acabou de mostrar. Ele falou aqui, né, sobre a questão de nós temos dúvidas sobre algumas coisas, mas eu, como adventista e como estudante das profecias, eu digo para vocês, nós nunca estivemos tão perto, para mim, da compreensão correta desses capítulos. Deus tem dado muita luz ao seu povo, as peças têm se encaixado e nós não estamos sendo deixados em trevas. Tudo está ficando esclarecido. Tudo tem feito muito sentido. Inclusive, se vocês... eu poderia até mostrar aqui depois em um outro momento, quem sabe colocar lá no grupo, não sei, para vocês verem que a questão, né, do alto clamor que é dado, né, aqui em Daniel 11, verso
44, quando as notícias do leste, do norte o atribularão, inclusive, adivinha de que lado que veio a Medopérsia para atacar a Babilônia? Se você olhar no mapa da Palestina, o ataque de Ciro vem do leste e do norte. Então, a gente vê que isso é uma referência aqui até a derrota da própria Babilônia. E ela fica furiosa com esse alto clamor, e de fato, quando ela arma suas tendas palacianas entre os mares e diante do glorioso Monte Santo, aí nós vamos estudar sobre o princípio que existe na Bíblia do local literal que é aplicado à realidade mundial. Esse é o problema dos nossos irmãos evangélicos. Eles aplicam o que é local ao literal. Ah, a terra, o glorioso Monte Santo é Israel. Mas eles não compreendem, como o Roberto explicou, que hoje nós somos Israel espiritual. E as coisas referentes ao local, o Armagedon é um local físico? Não, é uma tipificação de um local físico aplicado ao mundial. Então, o rei do norte, ele arma suas tendas palacianas, tendo atrás dele os mares, o apoio popular, e ele está, lembra quando os estandardes romanos foram colocados para atacar o povo de Deus, eles se armaram, eles acamparam em volta de Jerusalém. Então eles iriam ali dar o golpe final. Então, ao mesmo tempo que o alto clamor incomoda, o rei do norte ele se arma, ele começa a estipular leis, criar leis que vão desproteger o povo de Deus, criando assim o cerco para atacar e dar o golpe final no glorioso Monte Santo, e tendo atrás dele o mar, o apoio popular. Mas o texto diz que, todavia, ele encontrará o seu fim e ninguém o ajudará. Então, é só alguns toques aqui para esclarecer mais ainda, e eu espero, né, como eu disse, que cada um aí vai estudando por si, porque isso é muito importante a gente entender tão bem isso, que se alguém perguntar, a gente consiga explicar, abrir a Bíblia e explicar sem nenhum apoio, apenas Deus usando a nossa memória e o Espírito Santo nos ajudando. Seria esse o comentário. Obrigado. Deus abençoe a todos. Amém. Deus seja Obrigado. louvado. Acrescentou bem, Jacques. Muito bom. Lembrar do nosso estudo individual. Cada um buscando a instrução do Espírito Santo. Isso é muito bom. Sim. Aqui. E é importante vocês verem os anteriores, tá? Porque lá tá mostrando todas as linhas de interpretação. Eu trouxe todas aqui. E no fim, agora eu trouxe a que eu entendi até o momento, ok? Mas é lógico que tem assunto. Mas Deus vai nos ajudando aí, conforme o Jabes falou. As coisas estão mais claras conforme o tempo vai passando, a ciência vai se multiplicando, né? E nós vamos conseguindo interpretar melhor. Mas que Deus nos ajude aí a conseguir concluir todas as coisas que são necessárias. Amém. A luz vai brilhando cada vez mais. Nós vamos encerrar nossa sala, já deixando o convite para amanhã, às 5 horas, todos aqui presentes. Que Deus possa ser louvado e agradecido. Obrigada, Roberto, por mais uma vez nos ter trago essa mensagem maravilhosa. Que Deus continue te abençoando. Que Deus continue abençoando todos os irmãos aqui que ficaram até agora, os que estão lá no YouTube. Que Deus continue abençoando todos vocês. E que o nome de Deus continue sendo louvado em nossa vida. Nós possamos ter um feliz dia da preparação. E o Senhor Jesus é conosco, amém? Ele nos guiará a toda a verdade. Conheceremos a verdade vai nos libertar. E a verdade é Deus, a verdade é o Espírito Santo, a verdade é Jesus Cristo, a verdade é a palavra de Deus, a verdade são os 10 mandamentos. Então, e o Espírito de Profecia está aí para nos ajudar a trilhar esse caminho estreito. Que Deus seja graciosamente louvado. Gostaria de alguém para encerrar essa mensagem de hoje, esse dia de estudo. Alguém poderia se voluntariar para fazer oração de encerramento?
Ai, irmã Miriam, querida. Muito bem. Oremos então. Muito obrigada, querida. Querido Deus, muito obrigado por todo esse esclarecimento que nós tivemos hoje. Às vezes nosso coração fica aflito porque não conseguimos compreender tudo, mas sabemos que nós não estamos no anonimato, nós estamos lutando, estamos nos esforçando para compreender, para buscar aquilo que o Senhor deixou para nós. Sabemos também que cada irmão aqui presente tem tido também essas dificuldades, mas tem lutado. Estamos aqui persistindo, porque sabemos que no fim nós seremos totalmente libertos, porque o Senhor prometeu, estamos firmes nas promessas de Jesus. E que nós possamos hoje ter um dia da preparação, com essa reflexão, deixando tudo arrumadinho, tudo prontinho, tudo limpinho para te receber, Jesus, não só no nosso coração, mas também na nossa casa. E que o Senhor abençoe cada família aqui representada. Que o Senhor nos livre, nos guarda de tudo que não presta, de tudo que não provém do Senhor, e não nos deixe desanimar, Pai, porque o desânimo tem sido a arma poderosa de Satanás, para desanimar o seu povo. Desanimados nós não oramos, nós não lemos, nós não estudamos, nós não temos comunhão contigo, e tantas outras coisas nós não fazemos. Mas estamos firmes na sua palavra, Jesus, quando o Senhor diz, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então é isso que nós queremos, Pai, ter ânimo e estar sempre com o Senhor, para o louvor, para a glória do teu santo nome, em nome e por amor de Jesus. Amém.